Olá, pessoal. O Flopados hoje vai falar sobre pais, mães e crianças atípicas. Eu sou pai atípico. Eu tenho uma filhinha que tem autismo. E eu estou na presença hoje do meu amigo, Júnior Alcântara, que não é nem pai atípico. Ele é pai atípico. E é uma pessoa que eu admiro muito. Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado, André. É um prazer estar aqui no teu programa. Você sabe o carinho que eu tenho por você, né? Parabenizar aqui a presença também do nosso amigo Dr. Márcio, da nossa amiga Maíra. Então, assim, eu tô nessa nova etapa de vida, né? Eu sou um cara muito espiritualizado. Eu acredito que nada nessa vida é por acaso. E eu tô numa nova missão e tô muito feliz para poder construir. Muito feliz, não, né? Nesse momento tô muito triste, mas eu tô construindo dentro de mim uma fortaleza para me deixar feliz para tocar esse processo. Você tem que explicar o porquê da sua tristeza. Desculpa eu tocar nesse assunto. É verdade. Eu sei que é ruim, mas as pessoas não sabem. Sim, concordo. Do que aconteceu. Você teve uma perda irreparável. Eu fiquei assim, enlutado e sem saber o que fazer pela sua situação. Porque não foi só uma perda da sua esposa. Você perdeu um alicerce da sua vida, porque é quem segurava também a questão do seu filho, que tem um grau de autismo altíssimo. Conheço da sua luta. 3, isso. Conheço a sua luta, sei da sua luta e sei agora o que vai vir pra frente. Entende? Eu acho que você tem noção disso. Porque muita gente não tem noção, porque as pessoas ficam assim: eu amo meu filho, eu tenho um amor pelo meu filho, não existe um amor maior do que eu sinto pelo meu filho. É porque não sabe. Deus é tão perfeito que ele colocou uma criança atípica para mostrar a você que existe um amor maior ainda do que o amor que você sente por uma criança, um filho normal. Concordo. Que é um amor que supera tudo. Então, assim, nesse momento eu presto minha solidariedade a você, meu carinho, do fundo do coração, que agora você é pai. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência como pai atípico e principalmente eu sinto na pele que as cidades que nós vivemos hoje, eu só tive suporte em Friburgo, porque Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, elas não estão dando suporte para as crianças. O poder público ele é muito... tem um déficit muito grande de atendimento para as crianças com autismo, né? O autismo é um transtorno, né? A maioria das pessoas hoje já possuem essas informações. Né? Antigamente, se tratava qualquer tipo de criança atípica, com TEA, né? Que é o transtorno do espectro autismo, de deficiência intelectual, de TOD, né? Que também são vários tipos de transtorno. Não existe só o TEA, né? Não existe só o autismo. Então, assim, antigamente se selecionava logo como deficiência grave, já queria botar a criança como esquizofrênica e assim por diante. A evolução disso tudo chegou, mas não chegou para repartições públicas, né? Os equipamentos públicos não possuem de forma alguma hoje assistência, doutor, infelizmente. A gente passa por um momento muito difícil, embora as informações, Maíra, já estejam mais avançadas, se a gente já consiga ter, de fato, maiores informações chegando nas escolas, maiores informações chegando em todos os níveis, em todas as áreas, mas o poder público ele é muito deficiente. A gente não tem no equipamento da cidade hoje que atenda de fato a criança com autismo dentro de São Gonçalo. Eu falo por São Gonçalo por cadeira. Eu estou há 8 anos nessa luta. Eu vou voltar um pouquinho para justificar justamente o meu momento de dificuldade. A minha esposa se foi, vai fazer 30 dias. Nossa. 44 anos de idade. Meu Deus, minha idade. Durante esse tempo todo ela lutou e construiu todo esse legado que hoje eu carrego, que foi cuidar do meu filho, cuidou muito bem. Minha esposa vai ser insubstituível. Eu vou tentar ser 10% que ela foi e não vou conseguir. Por mais pai que eu seja, por mais tudo que eu consiga, tentar ser, eu não vou conseguir. Ela desbravou, ela lutou, ela teve portas fechadas, ela abriu, ela foi para Niterói, ela voltou para São Gonçalo, ela foi para o Rio, ela bateu em Maricá, ela foi para todos os lugares possíveis. Mas a gente teve... Eu coloco sempre isso como projeto de Deus, porque a gravidez foi planejada.
E quando você tem uma gravidez planejada, o plano de saúde também, hoje, ele é mais rígido, porque o tratamento para o autismo ele é muito caro. Eu ia te perguntar sobre isso. É fácil esse diagnóstico? O diagnóstico é muito complicado. O diagnóstico não sai... Você não vai no médico numa consulta e sai de lá, seu filho é autista. Né? Qualquer médico responsável produz, de fato, um tratamento de 3 meses, 1 ano, 2 anos, até que se faça o diagnóstico. É uma triste caminhada até que se tenha, de fato, o diagnóstico. O seu filho é autista, possui... O meu filho, no caso, autista, tem hiperatividade, tem déficit intelectual... Não, déficit intelectual, dificuldade intelectual. E, assim, é uma criança que requer todo carinho e toda atenção o tempo todo. Né? Mas quando saiu o laudo, vocês aceitaram de boa? Então, no primeiro momento, o laudo, para quem recebe um laudo de autismo, André e Maíra, o mundo desaba. Né? Você cria expectativas de que você vai ter um filho típico, né? Que você não vai ter uma caminhada mais, né, difícil e etc. Então acaba acontecendo com você, o seu chão desaba e você tem que se apegar mesmo na família. O meu casamento foi muito mais reforçado, mas não é o que acontece em 90% dos casos. Sim, os pais abandonam. Né? 90% dos casos é evasão paternal. Os pais abandonam as mães, é muita mãe atípica carregando dificuldade em cima de dificuldade sozinha. Eu vejo isso sempre. Então, assim, não basta só dar assistência financeira. É uma situação muito pesada, André. Ter um filho atípico, de fato, é um peso muito grande no sentido de construir terapias, de construir estudo. A gente não possui, hoje, na rede pública, professores de apoio, não tem acompanhantes terapêuticos. Isso tudo eu tenho, graças a Deus, porque eu programei uma gravidez e logo assim que meu filho nasceu, nós fizemos a transferência do plano de saúde. Então, hoje, o meu filho, graças a Deus, possui todos os tratamentos por conta disso. Eu te perguntei sobre você ter aceitado de boa, porque eu conheço pessoas que a gente nitidamente vê que a criança é diferente, é muito diferente, e os pais não aceitam. Eles não encaram isso assim. Você fala, eu falo, leva no neuro. Tem pais que não tratam criança atípica como da forma que tem que ser por não aceitarem. Tem gente que fala que é problema de religiosidade, etc. E assim, é uma realidade muito dura, de fato, para entender isso, né? Só atrapalha a criança, né? Vai atrasando. Quanto mais o tratamento tardio, tem gente que não entende, diz que é mimo. Mas tá mimando a criança, gente, não é. A criança tem... Minha filha, se você tirar o copo do lugar, ela vai chorar inexplicavelmente. Você vai ficar, mas não é o jeito dela. Então você tem que se adequar a ela. Ela não tem que se adequar a você, não. É isso. Entendeu? A minha experiência com relação a isso, primeiro, o prazer aqui é nosso recebê-lo aqui. A gente fica muito contente, não só pela pessoa que você é, mas por esse tema que é muito importante da gente poder debater aqui e levar o conhecimento para as pessoas. A minha experiência até jurídica, você está me falando aqui, Maíra, você estava perguntando sobre o diagnóstico. Eu, como trabalho, às vezes, muitas vezes, fazendo o pedido de benefício LOAS para quem é do aspecto autista, como o próprio nome diz, aspecto, ele não tem uma coisa específica que vai indicar. Ele tem, assim, é como se fosse um arco-íris, né? E aí ele tem um nível de suporte 3, 2, 1. E até chegar a esse diagnóstico... Demanda tempo. E quando... né, os pais vão buscar esse benefício LOAS junto ao INSS, normalmente aquele laudo do médico, ele não traz essa informação, né? Essa informação específica que eles precisam. E normalmente isso é negado. Quase sempre o pedido de LOAS pro autista, ele é negado. Então você tem que entrar na justiça, produzir um laudo mais detalhado para que você alcance esse detalhe. Isso eu estou falando de um ponto de vista só. Imagine, né? A gente tem muita dificuldade. Os planos de saúde, né? Eles fizeram, né? Em cima da Agência Nacional de Saúde, a ANS, querendo fazer a derrubada do atendimento para o autismo, fazendo uma nova qualificação.
classificação, e enfim, é uma luta diária. É uma luta diária contra o poder público, é uma luta diária contra o poder privado, é uma luta diária contra tudo. Foi assim com o pessoal quando teve aquela grande descoberta, não é descoberta, né? Que foi diagnosticada a diabetes, por exemplo. Os planos de saúde começaram a ficar rateando a questão da diabetes. Aí diabetes existe desde que o mundo é mundo. Tá? Tem gente que perde o pé desde que o mundo é mundo, perde membros, morre por diabetes. Mas quando houve aquela grande diagnóstico do diabetes, os planos de saúde também recuaram. Estão recuando agora com os autistas também. Não é só com o autista, não. Agora faz tudo sentido o que ele falou, porque meus sobrinhos, por exemplo, estão sem plano. Eu já tentei de várias formas fazer plano para eles, não aceitam. Se não colocar o pai e mãe, não faz mais plano para criança. Deve ser por isso. Sim, existe de fato, isso é pauta até que a gente vai estar levando para o Congresso. Existe de fato uma discriminação com as crianças hoje, porque que querem adotar carência, aumentam carência, fazem um monte de burocracia para poder permitir o plano de saúde. Mas não faz mais para criança sozinho. Porque o tratamento de fato é caro, né? Um acompanhante terapêutico hoje é R$50 a hora, R$40 a hora. Então um acompanhante terapêutico faz 5, 4 horas com uma criança. Então assim, diariamente isso faz muito caro. Eu, por exemplo, meu acompanhante terapêutico, ele tá na justiça. Eu ganhei na justiça, numa liminar, porque foi negado, né? Foi suspenso da noite para o dia. Digo isso aqui de passagem, nem essa sensibilidade não existe, né? De fato. Então, assim, corta da noite para o dia, você recebe uma informação da clínica, porque o acompanhante terapêutico ele é designado por uma clínica, né? Ele tem esse amparo, e do nada você fica sem a criança. O autista, ele demanda uma rotina. Ele sabe a hora que vai acordar, o que ele vai fazer. Quando ele sai da rotina dele, é um caos. Ele desregula. Então, assim, do nada você tem uma criança que trata com uma pessoa. E como é que você explica para essa criança que essa pessoa some da vida dela? É como se fosse o que aconteceu comigo agora. Como é que eu explico pro meu filho que a minha esposa, que a mãe dele não vai vir mais? Meu Deus. Então, assim, o meu filho desregulou, ele tá acordando de madrugada, todo dia, procurando a mãe. Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem que mostrar para a ANS, nessa batalha junto com os planos de saúde, que isso tem que ser humanizado. Não existe. Ô, Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta que, assim, é muito importante. Eu tenho 52 anos e eu ainda estou investigando, estou perto de receber o diagnóstico de TDAH. E só eu sei como eu sofri isso na minha infância. E tinha uma galera, por exemplo, eu nunca consegui ter um caderno. Eu fiz faculdade, eu me formei sem ter caderno. Sem anotações. Então e as pessoas... Também. Então meu irmão é. E as pessoas falavam... Pô, como o cara é inteligente, ele não tem um caderno. Mas não aquilo, pra mim, era terrível. Aquilo, pra mim, foi terrível. A glamorização desse tema, porque aí tem filmes de pessoas que começaram TDAH e tal. Isso já te atrapalhou de alguma forma e isso te atrapalha? Você vê potencial nisso atrapalhar nisso? Não, eu acho até que ajuda. Eu acho que quando esse debate vem mais a público, quando ele vai mais para pro lado, né, de personalidade, quando ele tá mais assim aflorado, que ele tá mais sendo, né, construído na vida do cotidiano, do dia a dia mesmo ali da galera, eu acho que é mais importante, porque acaba sendo um tema que vai ser debatido mais, e aí você tem diversas personalidades que saíram, porque existem inúmeras crianças autistas que ninguém sabe ainda. É verdade. Elas estão dentro de uma caixinha. Antigamente, né, se internavam, isolavam as crianças. Então, hoje, se mostra, né? A gente tem exemplos de artistas globais. Aquele Romeu, a Lei Romeu, ela ampara em quê? Então, a Lei Romeu, ela tem um amparo grande. Porém, ainda existe a necessidade de se incluir muita coisa. O que acontece? O autismo, eu costumo dizer isso. Nasce uma coisa depois da outra, sabe? São vários diagnósticos diferentes. Então, sim, assim, não existe uma criança autista igual a outra. Não é padronizado. Não existe uma conta exata, né? Você vê, tem várias pessoas hoje que elas têm, de fato, diagnóstico tardio, que é o seu caso. Então, assim, o diagnóstico tardio hoje é uma realidade dura de enfrentar, porque muita gente hoje só está descobrindo por causa do quê?
que veio à tona, essa glamuralização, né? Esse glamour que veio, que se tornou, que o pessoal costuma, o autismo tá na moda. Não, o autismo não tá na moda. Tem um médico, né, um programa... The Good Doctor. The Good Doctor, que assinar... Gostou do meu inglês? E, aliás, eu assisti todos. E é isso. Mas como o aspecto é muito grande, né? E as pessoas estão sempre, das vezes... a minha pergunta foi até nesse sentido. As pessoas ficam esperando... né? Por isso que eu perguntei a ele sobre a questão dos pais aceitarem, porque na minha família, vou dizer sobre uma coisa mais íntima, o meu sobrinho, desde criança, ele era diferente. Aí eu falei, autista ele não é, mas ele tem alguma coisa. E o meu irmão e a esposa relutaram. Relutaram. Ruim, né? Eu peguei ele com 3 anos, levei na neuro. A neuro começou a pedir para investigar, que ele já tinha identificado o TOD. Que ele confrontava o transtorno. Desafiador. Ele desafia. E agora, aos 7 anos, eu levei ele no neuro, até do SUS, levei no neuro. O neuro, na hora, falou, ele tem TDAH e ele tem TOD. E é nítido. E ele entrou no tratamento. E com 1 mês de tratamento, ele é outra criança. Outra criança. Ele se transformou em outra criança. É porque existe medicamentos, etc, né? Então, assim, é importante. Agora, eu queria deixar uma frase aqui, um recado muito importante, mas você tocou no assunto. O que é importante ressaltar, André, é que o autismo é uma gama maior, se fala muito em autismo, né? Mas os aspectos tem vários, né? E o que vale deixar isso aqui muito bem ressaltado. Os pais precisam de apoio. Sim. Né? Precisa demais de apoio, não é fácil cuidar de uma criança com qualquer tipo de transtorno. Então, assim, o tratamento não fica na criança, fica nos pais também. O primeiro passo é eles aceitarem. É isso. E o mais importante nisso tudo, você aí é pai, não sei se tem uma câmera aqui específica, tem? Tem. Eu posso falar direto com essa aqui? Isso, só de frente, vai. É pra você. Se você é pai ou mãe de autista, ou de qualquer criança que tenha qualquer tipo de transtorno, o melhor tratamento é o carinho. O melhor tratamento é o amor. Dinheiro nenhum vai resolver o problema. Se unam, sejam um casal de verdade, porque só assim se resolve 99% dos problemas. Muito bem. Deu aula. Valeu, galera. Então, nós estamos aqui encerrando hoje. Agradecer demais, cara, sua presença aqui. Júnior Alcântara. Referência já, para mim, já é referência do autismo no município de São Gonçalo e região. A presença de Maíra, representante do Dr. Marcinho. Valeu. Obrigado, galera. Valeu, deu. Foi muito bom. Um abraço. Marcinho de Jesus.